Tchu-tchu, todos a bordo do trenzinho da alegria. Próxima parada, América Latina. É o que eu tô pensando? É o que você tá pensando. Eu finalmente vou ter Sim. alegria! Sim. Dá no mesmo. Ai, o prazer que eu tava de falar desse assunto não tá escrito. Fala pessoal, Tio Daher aqui mais uma vez. E nesse último mês de maio, a China simplesmente firmou uma cacetada de acordo bilionário com o Brasil, que envolve o vocabulário mais comum de todo mineiro: trem. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, eu queria falar uma coisinha antes aqui com vocês, pessoal. Muito obrigado pelo 1 milhão! No dia 23 de maio de 2025, a gente bateu 1 milhão de vocês! Eu agradeço de verdade, sem vocês nada disso aqui seria possível. Infelizmente não deu pra fazer toda aquela comemoração, até porque no dia que isso aconteceu, eu tava em Donbass. Naquela zona ocupada que foi anexada pela Rússia e tá rolando toda a guerra. É um rolezinho super bacana. Aliás, sabia que brasileiro não precisa de visto pra ir pra Donbass? Porque, né, meio que tecnicamente faz parte da Rússia agora, então... Não que eu esteja sugerindo nada aqui, tá? Mas se você tá sem destino de férias aí, fica dica de rolê. Mas enfim, tamo desvirtuando aqui já. Depois a gente fala disso. Muito obrigado por 1 milhão de seguidores. Amo vocês e bora pro vídeo. Mais de 100 bilhões de dólares? Um pouco pra mais, um pouco pra muito mais. Rapaz, da onde que tu tá tirando tanto dinheiro assim? Em outro vídeo a gente conta. Caraca, eu não acredito que finalmente eu vou ter trem-bala. Bom, na verdade, é apenas trem. Só trem mesmo. Tá, pô, assim, quer dizer, legal, eu não tô reclamando do investimento, inclusive acho muito show de bola. A questão é que eu já tenho trem, sabe? Eu já tenho uma baita malha ferroviária aqui no Brasil. Pô, Bassi, vamos combinar. Suas ferrovias são mais velhas que dinastia Qin. Tá bom, não precisa esfregar na cara, não. Esfrega na cara do responsável disso. O Brasil já tinha, sim, as suas ferrovias e papo aí de 30 mil quilômetros de extensão. Só que isso meio que parou no século XX. E a culpa disso tem nome e sobrenome: Juscelino Kubitschek. O cara que simplesmente falou que não, trem é coisa do passado. A moda agora é triplicar o número de rodovia. 50 anos em 5. Eu vou lhe pregar. Juscelino Kubitschek. Eu vou lhe achar. Tá bom, a responsabilidade não é 100% atribuída ao JK. Até porque as ferrovias já vinham sendo negligenciadas há muito tempo. Só que o que esse maluco fez foi dar o golpe de misericórdia e enterrar de vez as nossas ferrovias brasileiras. Assim, teve rodovia construída pelo JK que foi importante? Teve. Mas, pelo amor de Deus, cara, era só isso. Que mania de pegar uma coisa pra investir e ficar só martelando aquele negócio. Não sabe diversificar a brincadeira, não? O JK dizia que as ferrovias tava tudo velha, podre, carcomida, tudo obsoleta e desatualizada. E nisso ele tava certo. Um problema muito grande das nossas ferrovias brasileiras estavam nas bitolas. Eu não vou fazer piada com esse nome, o assunto aqui é sério. Bitolas são as diferentes larguras de ferrovias que são feitas para diferentes larguras de trens. O Brasil tem 3 bitolas, a maioria delas sendo a bitola métrica, que é a bitola menorzinha, respeita. Enquanto o restante do mundo hoje usa em sua maioria a bitola padrão, que é, vamos dizer aí, a bitola mediana. Parou! Tá, mas aí teve esse problema das bitolas e qual que é a solução para isso? Unificar as bitolas. Pegar todas as bitolas e unificá-las. Países da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, alguns países da África e das Américas, muitos tinham esse problema dos diferentes tamanhos de bitola. E o que eles fizeram foi reunificar para todo mundo meio que ter a bitola do mesmo tamanho. E o nosso querido Juscelino Kubitschek poderia ter feito isso, mas não! Não, porque se a gente for fazer isso com as ferrovias, vai sair muito caro. Porque fazer Brasília saiu muito barato, né, meu amigo? Não, mas é porque as rodovias são mais rápidas de fazer. Temos que realizar 50 anos em 5. Por que, meu Deus? Por que 50 anos em 5, meu amigo? Tá com pressa do quê? Tu nasceu de 7 meses, companheiro! E o resultado disso foi um total
abandono das nossas ferrovias e a criação de um lobby rodoviário desgraçado. Lobby é quando um grupinho de empresários ricos e muito filhos da conseguem pressionar decisões políticas que vão favorecer a eles. Por exemplo, construtoras de estradas, montadoras de caminhões, setores de combustível como o diesel que alimenta os caminhões. Deu pra entender a jogada? Esse lobby vai sempre pressionar o Estado para favorecer tudo que envolve rodovia e vai no sentido contrário do que for envolver ferrovias. Se o Brasil investir nas ferrovias, vai ser ruim para a economia. Ah, vai ser ruim para a economia do bolso deles. E tudo isso que a gente tá vivendo agora poderia ter sido diferente. Poderia mesmo? Mas é claro, Zhongguo fez diferente. Mas não faz sentido você sair de tantas poucas ferrovias pra... quanto que você tem mesmo? Bastante. É disso que eu tô falando. Isso daí demorou quanto tempo? Vai, 50, 100 anos? 15 anos. Ah, legal. Esfrega na cara mesmo. A China antigamente não era aí o melhor exemplo do que a gente pode pegar de ferrovia. Há muitos e muitos anos atrás ela tinha pouco mais de 22 mil quilômetros e olhe lá, tá? Foi só em 1949 que vai acontecer um negócio do balacobaco chamado Revolução. Depois da Revolução de 49, eles vão e começam a reconstruir todas as ferrovias. Até porque, né, teve toda a guerra ali dos comunistas contra o Kuomintang, meio que tudo ficou destruído. E depois da reconstrução, começaram a expandir as ferrovias. Claro que de uma maneira um tanto quanto modesta. A brincadeira só vai começar a ficar séria a partir dos anos 2000. Espera um pouco, não foi nessa época que meus trens começaram a aparecer no seu país? É verdade, os meus também. Parece que alguém aqui nos deve agradecimentos. Isso mesmo, é graças a nós que você tem tantas ferrovias agora. Graças a você? Estão de brincadeira? Vai negar que roubou nossa tecnologia? E copiou tudo sem nossa permissão. Claro que eu vou negar. Vocês não leram meus contratos? Boa. Quer dizer, quem lê contratos hoje em dia, não é? Nos anos 2000, empresas como a Siemens, Alstom, Kawasaki começaram a entrar na China e iniciaram a construção das suas ferrovias no país. Só que para a China, apenas esse investimento estrangeiro não era suficiente. Havia uma cláusula obrigatória nos contratos chineses, que a gente vai repetir muito aqui, e que tem que se tornar o seu termo favorito. Quer trazer suas ferrovias para Zhongguo? Pois traga! Mas você vai ensinar a gente como fazer. E isso era obrigatório. Nisso, enquanto ela investia grana pra caceta na formação de novos engenheiros e profissionais da área. E também exigia as joint ventures. Joint ventures é quando empresas estrangeiras são obrigadas a fazer negócios com as empresas locais. A forma de fortalecer o próprio mercado interno. Então ela trouxe, aprendeu, capacitou os profissionais e a partir daí começou a desenvolver ainda mais toda a sua malha ferroviária. E o resultado disso foi que em menos de 15 anos, a China saiu da sua posição de importar ferrovias para ser o maior líder da produção ferroviária do mundo. E agora, com a nova Rota da Seda, esse investimento caiu na gente. Rapaz, ferrovia transnordestina, norte-sul, centro-oeste, oeste-leste, ferrogrão e transoceânica? Este último é meu favorito, Brasil. Ambos estaremos conectados. Eu tô vendo, conectar o Porto de Santos ao Puerto de Hilo. China, tá tudo bem? Só que não vai sair muito caro pra você, não? Ah, relaxa. Zhongguo tiene la plata. Mira, esta China tá atrevida hoje em dia, não? Eu que o diga. Mas, ô China, assim, vendo essa transoceânica aqui, cara, eu tô vendo que é melhor a gente mudar um cadinho a rota desse trem, viu? Sim, também lo creo. Há melhores lugares por onde passa este ferrocarril em Peru. O problema é que o projeto que já tava caro vai ficar mais caro ainda. Sim, muito mais caro. É, papo de dezenas de bilhões a mais do que tá aqui, viu? Tudo bem. E aí, ó, tá vendo? Eu disse que ela não ia tudo bem? Já viu o quanto que eu tô investindo na nova Rota da Seda? Alguns bilhões são só troco de bala. Assim, só por curiosidade mesmo, por que que tu não pega então essa grana e faz mais ferrovias em você mesmo? Bom,
Bom, eu meio que já fiz isso, mas agora não tem muito mais espaço para construir ferrovias em Zhongguo. E se não tem construção, não tem emprego. E se não tem emprego, é só tristeza. E a tua ideia, então, é exportar o que você já faz pra galera trabalhar? Quer dizer, não só por isso, mas me diga vocês, preferem se aliar a um país que investe na sua infraestrutura ou país que te invade e subjuga? What the fuck? Por que sempre olham pra mim? Bom, o que importa de verdade é que da mesma maneira que você fez nos anos 2000, eu também vou poder tirar proveito desse investimento. A China vir pro Brasil e começar a investir bilhões em ferrovias é muito bom, isso é totalmente inegável. Sinceramente, por mim, ela podia chegar e investir 1 trilhão e alegria. Só que tem um problema muito grande nesses investimentos e a culpa é nossa, pô. A gente falou como que a China nos anos 2000 fez toda aquela transferência de tecnologia obrigatória e o que isso resultou pra ela hoje. No caso do Brasil, nós simplesmente não fazemos. Não existe nenhuma cláusula formal nos contratos exigindo transferência de tecnologia. Isso não tem que partir da China não, rapaz, tem que partir da gente. Quem tem que exigir isso é o Brasil. Se a gente quiser hoje construir uma ferrovia no padrão moderno atual, por exemplo, sei lá, de Belo Horizonte até Maceió, a gente não sabe como fazer. Transferência de tecnologia é importantíssimo para que qualquer país possa ter um mínimo de autonomia sobre alguma coisa. Quando a China investiu nas ferrovias da Malásia, da Indonésia, da Etiópia, houve transferência de tecnologia, houve capacitação de profissionais, houve joint ventures. Pô, cara, Burkina Faso, que é um país pobre, os caras criaram o primeiro carro elétrico que teve participação de montadoras chinesas por conta de transferência de tecnologia. Aí vem a China pro Brasil, os caras dão a faca e o queijo na mão, a gente pega o queijo e joga fora e enfia a faca no... Pô, mas alguma coisinha boa vai sair dessas ferrovias, né não? Claro que vai! Você ter acesso ao Oceano Pacífico já é muita coisa! Vamos poder trazer mais produtos cada vez mais rápidos e baratos! E também vai ser melhor pra eu exportar os meus produtos pra tu, é ou não é? Mas é claro, vou adorar receber seus commodities! Ah não, commodity de novo não, eu quero exportar coisa industrializada, eu quero exportar coisa de valor agregado! Pois então, você que se trata de se industrializar! Não basta a gente falar que o Brasil precisa aprender a tecnologia de outro país, se não tem aonde a gente aplicar essa tecnologia. O Brasil não tem indústria. Não, desculpa, errei. O Brasil tem indústria. O correto é que o nosso investimento industrial está morto. Desde os anos 80, a nossa indústria tá tão estagnada que hoje em dia ela simplesmente não cresce. Vocês têm noção que o Brasil importa trilhos de trem? Sendo que a gente tem a matéria-prima necessária para fazer quantos trilhos de trem a gente quiser? Nós só não fazemos isso porque nós não temos indústria para isso. E se a nossa indústria é fraca, se as nossas exportações não são industrializadas, isso faz com que o Brasil seja um grande exportador exclusivo de commodities. Se você não sabe o que é commodity, são os produtos no seu estado primário. Por exemplo, o Brasil é o país que mais vende commodities de café. Ou seja, a gente vende o café em grãos, o café in natura. Nós não vendemos o café torradinho, bonitinho, embalado, com valor agregado em alta escala. Quem faz isso são os países industrializados na qual a gente vende o nosso grão. Por exemplo, a gente vende o nosso grão de café para Suíça, para Itália, para Bélgica, para Alemanha, para eles pegarem todo o nosso café, torrarem, colocar numa embalagem e revender pra gente com valor agregado muito mais caro. Oh, vejam só, o café da Suíça. A gente ainda vai fazer um vídeo de como que o agronegócio tem culpa nisso, viu? Mas só dando aqui um resumo do resumo para vocês terem uma noção, quando o agronegócio exporta seus commodities, ele é isento de qualquer imposto sobre exportação por conta da Lei Candir. Isso faz com que o incentivo não seja voltado para produtos industrializados, e sim voltado para produtos no seu estado primário, ou seja,
commodities. E o pior disso tudo é quem paga a conta é nós. Porque essa isenção de imposto que o agronegócio tá tendo, ela não desaparece não, rapaz. Ela fica pendente. Alguém tem que pagar esse imposto. Sabe quem paga? Pois é. Ou seja, além da gente não ter nenhuma política pública que incentive a nossa autonomia industrial, nós temos políticas fortíssimas que favorecem um único setor. Que por sinal, esse setor aí já tá rico pra caramba, viu? Mas não vamos desvirtuar. A gente entra nos detalhes aí, né, no próximo vídeo. Pô, mas aí não dá. O agronegócio domina meu congresso. O lobby rodoviário tá tudo em cima de mim. Parece um poço sem fundo, cara. Não tem solução pra isso. Bom, eu tive a minha solução. A gente sabe qual que foi a solução da China, né? Revolução. E eu acho que a provocação do vídeo é meio que essa, gente. Eu acho que ainda dá tempo da gente pensar que não dá pra gente viver só de investimento estrangeiro. É muito bom que os investimentos cheguem até nós. Só que se a gente não souber aproveitar isso da melhor maneira, a gente vai ficar à mercê deles. Seja investimento vindo dos Estados Unidos, da Europa e até da China, pô. Porque não são esses países que vão vir trazer a boa vontade de falar: ei, eu vou te ensinar o que eu estou fazendo aqui de bom grado. Tem que partir de nós, porque a gente é um Estado soberano. Essa questão de soberania do Estado brasileiro não pode só ficar no discursozinho não, pô. Não adianta a gente ficar fazendo videozinho no TikTok, fazendo montagem de como que a nossa seleção joga muito bem, mais ou menos hoje em dia, de como que as nossas paisagens são lindas ao som de Jorge Benjó, sendo que na prática a brincadeira é outra, sabe? Mas enfim, fica aí a provocação. E antes de terminar esse vídeo, eu queria uma palavrinha com você, profissional da educação. Eu venho vendo que os meus vídeos vêm cada vez mais sendo difundidos dentro da sala de aula. E pô, na moral, isso me deixa muito feliz. Se você aí, profissional da educação, tem algum assunto que você acha que seria legal eu falar, pra você transmitir na sua aula, manda DM, põe nos comentários, manda um pombo correio, sequestra minha família e pede um vídeo aí em troca do resgate. E eu farei o possível pra entregar. Só não sequestra minha mãe. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. E se você gosta desse formato de vídeo, considere dar o seu apoio lá no apoia.se/oipedrodaher e a gente se vê numa próxima. Um grande beijo E fui!